Capítulo 7. Jesus, a referência de filho. Apesar de Jesus saber que era o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, esses títulos não significaram muita coisa para ele. Ele não definia a si mesmo através de títulos, mas sim por relacionamentos. O mais importante dele era ser filho, o filho do seu pai, Mike Manson. Jesus nasceu em uma família biológica. Apesar de ter podido apenas ter surgido como um adulto no mundo e ter continuado a chamar Deus de Pai, porém, ele vem num contexto familiar e tem essa vivência humana, é formado e treinado ali. A primeira identidade de Jesus foi de ser um filho biológico. A Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Como alguém perfeito pode ser aperfeiçoado? Isso diz a respeito aos processos aos quais Jesus teve que se sujeitar. Ele se identificou com a nossa humanidade em cada detalhe. O livro de Hebreus diz que, por essa razão, ele sabe exatamente como interceder por nós. A filiação saudável passa por processos. Os filhos o aceitam e concluem e amadurecem. Jesus nasceu em uma família humana para que passasse pelo processo da filiação biológica, de forma que essa fosse uma experiência de identificação conosco. Ao mesmo tempo em que viveu sobre a afirmação de que é filho, tendo essa segurança e nos mostrando isso para chamar Deus de Pai. John Ed descreve dessa forma: Jesus tinha o coração de filho. Ele sabia que era filho. Sentia como um filho amado. Referia-se a Deus como Abba, sendo pai querido. Vivia um relacionamento pai-filho. A relação divina de filho e pai enchia o seu coração humano. Era o seu segredo, sua alegria, uma consciência constante, uma atitude básica que determinou o seu comportamento. Como Jesus acessou e desfrutou a intimidade com o Pai? Quais foram suas ações e tempo que ele investia para o relacionamento com Deus? Jesus vivia em constante oração, dedicava tempo a isso. Ele afirmou que de modo intencional sua filiação, declarando abertamente quem era e agindo como tal, sem titubeios. Ele não duvidou das intenções do seu pai. Identificou-se com as palavras e promessas sobre o seu destino, superou as circunstâncias e testes em relação ao espírito da orfandade. Era muito bem resolvido na visão de si mesmo e no seu dia a dia uniu-se sua vida com a do Pai. Como Jesus chamava a si mesmo. Jesus, o protótipo do filho que o Pai deseja. Um protótipo é algo que foi criado pela primeira vez, servindo de modelo ou molde para futuras produções. Jesus veio demonstrar o caminho da filiação e possibilita o acesso ao Pai. E ele faz ainda mais. Jesus nos capacita a sermos filhos que o Pai sonhou em ter. Quando fazemos um bolo, colocamos ingredientes na vasilha da batedeira e conseguimos distinguir os produtos que serão usados na confecção. Mas quando processamos a massa, há uma fusão, e isso não é mais possível. Assim acontece quando alguém aceita Cristo como um substituto na cruz. Quando alguém o acessa como Senhor e Salvador, a vida dessa pessoa se torna única, vida com Cristo. Ao nascimento de uma nova vida, a vida de Cristo, a vida do cristão são inseparáveis. Quando recebemos a Cristo, ganhamos o poder da sua filiação. A vida de Deus em nós, quando expandida, eliminará os sentimentos hostis e opressores da orfandade, possibilitando a vida de filho que o Pai planejou para nós. Em Efésios 2:10. Não basta termos a sensação de filho, temos que viver como tal.
Jesus afirmava a si mesmo como era filho de Deus, e isso foi validado pelo Pai, tanto em seu batismo, quanto no período de tentação no deserto e também em seu ministério. Vemos um pano de fundo da vida de Jesus. É e sempre sua identidade de filho, a chave da espiritualidade do filho. A oração foi o carro-chefe da espiritualidade de Jesus. Apenas uma maneira de desenvolver um relacionamento, conversando e convivendo. Foi o que Jesus fez o tempo todo em seu ministério terreno e, com certeza, essa foi uma prática comum em toda a sua vida. Isso nos inspira muito e é algo que devemos imitar. Precisamos aceitar o convite ao aprofundamento do nosso relacionamento com o Pai. Jesus orava constantemente, orava sem cessar. E assim somos convidados pela palavra a vivermos. A família de Jesus. Jesus nasceu em um contexto biológico, apesar de ser o Filho de Deus. Temos aqui o aspecto da redenção que viria por meio de Deus encarnado, como também temos o fato de que há uma afirmação da importância da família. As duas únicas instituições criadas por Deus foi a família e a igreja. Jesus valorizou ambas, porém deu um destaque especial para a sua igreja. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele começou a deixar claro que sua missão transcendia até a visão dos seus pais biológicos. Foi o que aconteceu quando seus pais o encontraram com o mestre da lei no templo, na casa do seu pai. Em outra ocasião, Jesus afirmou categoricamente: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem fez a vontade do Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Em Mateus 12:49. Na cruz, Jesus viu muitos zombando dele, mas também viu quanto seus amigos e familiares o amavam. Entre eles estavam Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria Madalena, e a Maria, esposa de Cleopas, e João, o discípulo amado. Essa visão inspirou sua terceira frase na cruz. Mesmo em meio a sofrimento terrível, Jesus se lembrou de suas responsabilidades familiares e relacionamentos. Perceba que Jesus deu uma instituição clara para que, se um dia seus discípulos cuidassem da sua mãe. No aspecto cultural da época, seria normal que Jesus, como filho mais velho, passasse essa responsabilidade a outros irmãos de sangue, mas ele valorizava sua família espiritual grandemente. Lendo textos como o de Mateus 14:49, também relatado em outros evangelhos, não nos surpreende a decisão de Jesus em confiar Maria, sua mãe, aos cuidados do seu irmão espiritual João. Entretanto, ele fez algo ainda mais profundo. Deu uma nova identidade para João, filho de Madalena, filho de Maria. E a Maria uma identidade como mãe de João. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está seu filho. E ao discípulo: Aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Em João 19:26. Viver a filiação saudável é também valorizar os nossos relacionamentos familiares e família espiritual. A orfandade ama o isolamento, a filiação sempre vai na direção da conexão. Mesmo aquele que em sua caminhada viram-se desgarrados, sozinhos e abandonados, podem em Jesus receber grandes presentes do céu em suas conexões espirituais. Um confronto ao espírito da orfandade. Jesus era um mestre extraordinário. Seu estilo de ensino continua contemporâneo e eficaz. Certo dia, já próximo à época de finalizar seu ministério na terra, Jesus surpreende seu discípulo e decide levá-lo a Cesareia de Filipe. O lugar era
emblemático, dadas as intensas atividades espirituais que há séculos aconteciam naquele ambiente, com um longo histórico de sacrifícios humanos a deuses pagãos. Era o local especialmente mais pesado que eles poderiam ir. Cesareia de Filipe ficava a cerca de 25 quilômetros ao norte do Mar da Galileia, aos pés do Monte Hernon, com uma fonte de água que abastecia o Rio Jordão. O lugar era místico, e diferentes povos o utilizavam para cultuar seus deuses e praticar seus rituais. Havia muitos templos naquela cidade, em especial no período grego e depois no romano. Desde o contexto histórico do Antigo Testamento, o lugar era conhecido como Baal Hernon, ou Gad Baal. Durante o Império Romano, o lugar que antes era conhecido por Panéas, em homenagem ao deus Pan, também conhecido como Bánias, passou a se chamar Cesareia de Filipe. Herodes o Grande, por volta do ano 4 a.C., dividira seu reino entre seus filhos e aquela região passou a ser dominada por Filipe, o que originou seu nome utilizado na época de Jesus. Jesus levou seus discípulos para lá, mesmo que, por causa das práticas terríveis cometidas ali, os religiosos judeus evitavam-se ao local a todo custo. Ao longo do templo da cidade havia uma fenda na rocha, um local conhecido como o Seu. As grutas do deus Pan eram o local de sacrifício de animais e humanos daquela entidade, que tinha a forma de meio bode e meio humano. Pan, conhecido como Deus do Medo, deu a origem à palavra pânico. Até hoje é possível ver os vestígios arqueológicos desta realidade. E neste local em que Jesus faz uma poderosa afirmação. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou outros profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mateus 6:13. Jesus declara que as portas do céu não prevalecerão contra as igrejas. Essas palavras envolveram o derramar de uma unção que está sobre a igreja desde então, a capacidade de lavar a salvação em Jesus com todos os povos. Nada frearia o avanço da igreja. Jesus também estava confrontando o paganismo de Roma, sabendo das muitas futuras perseguições e assassinatos aos cristãos na arena. Mesmo assim, antes da luta propriamente dita, Jesus já fez seus desfechos. A igreja é indestrutível, imparável e invencível. Até o Império Romano um dia acabou, e a Igreja de Cristo continua empoderada como nunca. Pedro afirmou: Tu és o Cristo. Essa declaração tem o propósito de afirmar o poder e deixar muito claro que Jesus não deve ser confundido com outros ungidos, visto que a palavra Cristo significa ungido, Filho de Deus, Messias. Ele não era mais um rabi ou profeta. Se a sua singularidade não fosse observada, sua missão seria esvaziada. Pedro começou a resposta de maneira acertada. Naquele ambiente tão afetado por demônios, o discípulo reconhece e posiciona Jesus como conectado a Deus vivo, que deve ser considerado acima de todos e de tudo e de todos. Nenhuma entidade representada em Cesareia de Filipe era maior que Yahvé. Filho de Deus vivo
é a conclusão de Pedro. Note que Jesus levou os discípulos ao caldeirão do espírito da orfandade, para que o homem o reconhecesse como filho de Deus. Com sua resposta, Pedro passa no vestibular mais acirrado do mundo e entra para a Universidade do Céu na Terra. Ele passa a frequentar a escola de filiação divina e entra em um processo mais profundo da sua transformação. Sabemos que Pedro era um homem bem falho e que viria a trair Jesus não muito tempo depois. Mas nesse momento, ele foi tocado por uma profunda verdade a respeito da identidade de Cristo e da sua própria identidade. Quão decisivo é reconhecer que Jesus é Filho de Deus e que nós somos adotados pelo Pai por meio da cruz. Nenhum poder do inferno pode nos superar se vivermos a filiação do Pai. Reafirmando nossa real identidade, não podemos ceder a nenhum nível de orfandade, seja ela no sentido vertical, nossa relação com a Trindade, seja ela no sentido horizontal, nossa relação com as pessoas. Filiação. A filiação tem mais poder do que o inferno todo. Troque a opressão pela filiação. Naquele momento, Jesus quis deixar bem claro para os seus discípulos que seriam apóstolos, que a chave para derrotar as ofensivas do diabo é a cultura da paternidade instalada. O diabo sempre tentará nos convencer de que as circunstâncias adversas, os problemas e o caos que estão à nossa volta são realidades mais poderosas do que as soluções divinas que carregamos. Mas no território do país dos órfãos, Jesus estava dizendo que um filho do Pai não deve temer, ter pânico, se sentir ameaçado ou impressionado pelas forças hostis do espírito de orfandade. Pelo contrário, a igreja avança e arromba as portas do inferno. Jesus conclui: eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado no céu. A esperança do mundo é a igreja. Não a igreja composta por medrosos, solitários ou órfãos, mas um povo corajoso, interdependente, um povo formado por filhos. O último avivamento, antes da volta de Jesus, será marcado por um exército poderoso, com unção jamais experimentada, formado por filhos conectados ao Pai. Porém, lembre-se que as maiores batalhas espirituais acontecem no campo da mente. A mentalidade do órfão milita contra a mentalidade do filho. Opte pela mentalidade do filho, porque nascemos para a filiação. A resposta de Pedro fez Jesus expressar ainda: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto lhe foi revelado não pela carne, mas pelo meu Pai que está no céu. Há uma chave nesse texto. Somente pela ação do Espírito Santo conseguiremos assimilar a filiação. Por mais amparo teórico que uma pessoa receba para lidar com os sentimentos ligados à orfandade, é necessidade que ela seja uma nova criatura compactada pelo Espírito Santo. Pelo novo nascimento espiritual, passamos a desfrutar cotidianamente a filiação. Isso é tão central no ministério de Jesus que, logo após sua ressurreição, ele pede para Maria Madalena, que tinha sido liberta por Jesus dos poderes das trevas, portanto da orfandade, para que avisasse seus irmãos para encontrarem com ele. Fica claro que a ressurreição de Jesus completa o ciclo. Agora podemos voltar ao Pai e podemos retornar para casa. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltarei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera.
João 20:16. Lembre-se que aquele que mais tem influência são aqueles que mais revelam esperança. A verdade é que as portas do inferno, ou seja, as resistências e projetos, nunca prevalecerão contra a igreja do Pai na terra. Jesus é a referência da filiação, aquele que brilha na mais profunda escuridão, para afirmar que nenhuma orfandade pode ser maior do que o amor do Pai, que está disponível para cada um de nós.